meu povo, bora continuar. A gente estava falando no último vídeo sobre a formação de imagem em espelho côncavo. Percebemos que o espelho côncavo pode ali estar fazendo uma imagem real ou uma imagem virtual. Se o objeto estiver colocado antes do foco, beleza? Entre o foco e o centro de curvatura ou atrás do centro de curvatura, essa imagem vai ser sempre real. Quando um objeto está em cima do foco, existe uma imagem chamada de imagem imprópria, beleza? Ela não vai existir. Porém, se a minha imagem estiver na distância focal, ou seja, do vértice até o foco, para o espelho côncavo, eu tenho uma imagem virtual. Dos raios notáveis, lembrem-se de como traçar imagens. Peço novamente para vocês lembrarem que a formação de uma imagem real é feita por raios notáveis e uma imagem virtual é feita por prolongamentos, beleza? Bora, vamos colocar um jovem aqui, jovem Prometeus aqui, o cara que deu fogo pra gente, beleza? O fogo que queima nos nossos corações quando vocês estudam física. Bom, percebam, Prometeus está aqui de frente para um grande espelho. Esse espelho, a primórdia, a gente não sabe se ele é um espelho côncavo ou convexo. Obviamente, como a matéria chama formação de imagem por espelho convexo, a gente vai ver que ele é um espelho convexo. Mas lembre, eu não estou vendo uma concavidade, estou vendo uma barriguinha. Então eu estou de frente para uma barriguinha, é um espelho convexo. Se eu estivesse de frente para uma concavidade, seria um espelho côncavo, perfeito? Bom, então esse jovem aqui vai lançar dois raios. Primeiro ele vai lançar um raio paralelo ao plano. Lembra que plano eu chamo essa linha reta que corta o vértice. Beleza? Toda linha paralela, ela deve ir até o foco. Porém, nós sabemos que nenhum raio notável entra dentro de um espelho. Ele é refletido. Beleza? Então, o que entra dentro do espelho é o prolongamento. Beleza? Agora vamos imaginar um segundo raio notável. Aquele que sai novamente do carinha aqui, vai ao vértice. Lembro vocês que o ângulo que eu tenho aqui de incidência tem que ser igual ao ângulo que eu tenho de reflexão. Uma das duas leis da reflexibilidade. Beleza? Então reparem. Entrei no vértice, saí pelo vértice com o mesmo ângulo. Aqui, esses dois caras nunca vão formar uma imagem. Mas olha que legal. Se eu prolongar, olha, eu tenho aqui a junção de dois prolongamentos. Perfeito? Formando uma imagem. Então percebam, o que eu posso falar dessa imagem para um espelho convexo? Primeiro, que essa imagem é virtual. Ela é direta. Lembra vocês que toda imagem tem uma inversão horizontal, beleza? Quando eu falo com vocês, essa minha mão é a direita e essa é a minha esquerda. Só que para vocês, como vocês estão vendo na tela do computador, ou do notebook, ou do celular, quando vocês veem essa como a esquerda e essa como a direita. Isso é uma inversão horizontal. Porém, quando a gente fala de inversão aqui, eu tenho ela direta ou inversa. No caso, eu falo de vertical. Esse cara está de cabeça para baixo? Não. Então ele é uma imagem direta. Beleza? Tranquilinho? Bom, o que mais? Ele é uma imagem menor. Por quê? Porque o meu HO aqui, ó, a altura do meu objeto é muito maior que a altura da minha imagem. Beleza? HO maior que HI. Beleza? Ela é mais distante ou mais perto do vértice? Bom, pelo que eu acho, isso aqui é maior que isso aqui. Então ela é mais perto. Beleza? O que implica que o meu DO, a minha distância do objeto e a minha distância da imagem, o meu DO também é maior que o meu DI. Perfeito? E aí cabe a gente perceber o que acontecerá com essa imagem à medida que eu aproximar o objeto. Estão entendendo o questionamento? O que vai rolar com a imagem, com essa pequena imagem, se eu aproximo o objeto?
Então, pera aí, deixa eu apagar tudo. Isso, com um cara bem distante, um objeto bem distante desse espelho côncavo. Agora vamos colocar ele bem na cara do espelho côncavo. Bem de frente, beleza? Bom, mais uma vez, ele vai lançar dois raios. Sempre. Um primeiro paralelo ao plano R. Esse raio paralelo ele deve ir no foco. Lembrando a vocês que ele não pode entrar, porque isso aqui é um espelho. Então ele vai ser espelhado, refletido. Beleza? Outro ao vértice. Lembrem a vocês que esse ângulo tem que ser igual. Beleza? O mais igual possível. Eu ainda acho que não está igual. Beleza? Esse ângulo aqui, ele tem matematicamente que ser igual. Beleza? Então ele vai criar aqui um prolongamento. Tranquilo? Bom, percebam uma coisa. A imagem continua menor. Ela continua direta. Beleza? Ela continua sendo virtual, criada por prolongamentos. Só que se eu aproximo o objeto, o que acontece com a imagem? A imagem aproxima. Então, à medida que você vai se aproximando do espelho, essa imagem também vai se aproximando do espelho. Perfeito? Então, entendam a grande diferença entre um espelho côncavo e um espelho convexo. O espelho côncavo ele pode criar dois tipos de imagem, a real e a virtual, dependendo de onde se situa o objeto. Já o espelho convexo, ele sempre vai criar uma imagem menor, ele sempre vai criar uma imagem virtual, beleza? E ele sempre vai criar uma imagem direta, perfeito? Então guardem isso em mente. O espelho convexo é aquele muitas vezes usado em retrovisores, que criam uma imagem menor, te dá um maior campo de visão, mas uma imagem menor, para você poder visualizar mais os carros que estão vindo atrás. Beleza? Bom, pessoal, até agora eu sei que vocês estão se sentindo muito mal por não ter nenhuma conta nessa matéria, falando, poxa, Cleuder, eu não sou o melhor cara em desenho, quero fazer conta. Bom, vamos lá. O que acontece? Existe uma equação para a gente poder, várias equações na verdade, para a gente poder determinar como é feito a formação de imagem, o quanto ela vai ser ampliada, o quanto ela vai ser diminuída, beleza? Qual vai ser a distância que ela vai ser formada. Essa equação ela chama equação de Gauss. Vamos lembrar algumas nomenclaturas aqui. Primeiro, esse é um espelho côncavo, beleza? Esse é um espelho convexo. Bom, do vértice até o centro de curvatura eu chamo de raio de curvatura. Beleza? É o raio do meu espelho. Lembra que isso aqui é uma semicircunferência. Então eu tenho um raio. Bom, daqui até aqui o foco até o V é chamado de distância focal. Um Fzinho minúsculo, beleza? Que parece um J na minha nomenclatura. É porque eu não sei fazer, beleza? Bom, então eu tenho esse Fzinho aqui. Esse Fzinho é a minha distância focal. E esse Fzinho aqui também é a minha distância focal. Na equação de Gauss, o primeiro passo que a gente tem que entender é que o raio de uma curvatura, o R aqui, ele é sempre 2 vezes a distância focal. Ou seja, é um espelho bem planejado. Daqui até aqui eu tenho um F, daqui até aqui eu tenho mais um F. 2 Fs, então, o raio de curvatura. Então a primeira coisa que a gente tem que ter como noção é que o raio de curvatura equivale a 2 vezes a distância focal. Perfeito? Segunda coisa que a gente tem que entender. Por semelhança de triângulo, HI sobre HO, a altura da imagem sobre a altura do objeto, tem que ser igual a DI sobre DO. Distância da imagem sobre distância do objeto. Beleza? Isso aqui também, pessoal, me dá a minha relação de ampliação. Imaginem vocês, eu tenho uma imagem formada com 20 centímetros de altura.
e o meu objeto antigamente era 2 centímetros. Qual foi a minha ampliação? A ampliação é 20 por 2, beleza? E então a minha ampliação é de 10 vezes. Perfeito? A ideia da ampliação. Outra coisa que eu posso tentar fazer é o seguinte: se minha imagem... Outra coisa que eu posso também determinar é se o meu objeto estava localizado a 4 centímetros, onde vai estar localizado a minha imagem? Bom, fácil, olha. 20 sobre 2, HI sobre HO, é igual a DI sobre DO. DI sobre 4. Beleza? Corta quarto. DI igual a 40 centímetros. Então, se eu dobro, reparem que se eu pegar aqui, ó, 40 por 4, 10. Show? Se eu corto, então, se eu aproximo o objeto, aquilo ali vai ser aproximado também. Bom, tranquilinho isso aqui então? Então, uma das primeiras equações que a gente vai falar é essa equação de ampliação ou igualdade, beleza? Onde eu tenho então A, que é ampliação, igual a HI sobre HO, que é igual a DI sobre DO. Isso aqui a gente já trabalhou muitas vezes lá em semelhança de triângulos, onde eu falo a altura do prédio, distância da imagem, distância da sombra, altura do objeto ou do poste, distância da sombra do poste, enfim. Beleza? Então eu tenho essa equação aqui de ampliação da imagem. E por fim, eu tenho uma das últimas equações que eu tenho para trabalhar esses caras, que é 1 sobre f, beleza? 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre DI, distância da imagem, mais 1 sobre DO. Então é a que eu chamo fudido. Ó, 1 sobre a distância focal é 1 sobre a distância da imagem, 1 sobre DO. Perfeito? Só tomem um certo cuidado. Sempre quando eu falo de um espelho côncavo, eu tomo esse F como se ele fosse positivo. Quando eu falo de um espelho convexo, eu tomo esse F como se ele fosse negativo. Então, olha só, as 3 equações primordiais que nós devemos saber. Primeiro, então, o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. Segunda, a ampliação de uma imagem, ela é HI sobre HO ou DI sobre DO, sendo que eu posso usar essa relação aqui também entre eles. Terceira e última, 1 sobre foco é igual a 1 sobre distância da imagem mais 1 sobre distância do objeto. Então vamos fazer um exercício bem rápido para a gente entender como trabalhar isso aqui. Vamos fazer um exercício que vai aparecer na tela agora. Ele fala o seguinte: um espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida, com formato esférico, beleza? E as características da imagem formada são modificadas a depender da formação da frente do espelho. Ou seja, as características então, elas estão mudando. Então a imagem pode ficar maior, menor, virtual ou real. Isso, qual é o espelho que pode fazer isso? Côncavo, beleza? Bom, continuando. E ele fala o seguinte: considerando um objeto de 5,6 centímetros de altura, beleza? Colocado a uma distância de 70 centímetros do espelho. Show! Bom, aí ele fala, produz uma imagem real de 2,4 centímetros. Beleza? Bom, qual é o raio de curvatura desse cara aqui? Tranquilinho? Então vamos voltar aqui para o exercício. Basicamente, eu tenho um espelho aqui, que eu sei que ele é côncavo porque ele produziu uma imagem real. Beleza? Eu tenho um objeto de 5,6 centímetros de altura. Beleza? E ele produz uma imagem de 2,4 centímetros de altura, beleza? E uma distância de 70 centímetros. Ele pede a distância focal.
Então, primeiro, para a gente lembrar, a distância focal eu posso encontrar ela de uma maneira. 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Tá fudido. Eu tenho DO, distância do objeto, mas eu não tenho DI. Então eu preciso calcular esse DI. Ah, Cleuden, mas tem aquela fórmula que fala que HI sobre HO é igual a DI sobre 3,4 sobre 5,6 tem que ser igual a DI sobre 70. Beleza? Então olha que legal. Se a gente resolver isso aqui, eu vou achar uma distância de imagem igual a 30 centímetros. Beleza? Então olha só que legal. Bem easy. 30 centímetros eu acho a minha distância focal. DI sobre DO, 1 sobre 30, mais 1 sobre 70. Pessoas, prestem atenção para a mãe aqui agora. Eu caio nessa situação bem feinha aqui, não é? 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre 70. Pessoas, em vez de você tirar o MMC e fazer tudo, vamos usar uma regra que chama produto pela soma, beleza? Então, o que é o produto pela soma? Eu faço F é igual produto 30 vezes 70, beleza? Sobre a soma 30 mais 70. Tranquilo? Então eu tenho um foco aqui, o quê? 30, 3 vezes 7, 21, 2 zerinhos. 30 mais 70, 100. Beleza? Se o meu foco é de 21, a minha distância focal é de 21, ou seja, o meu raio vai ser de 2 vezes 21, 42 centímetros. Perfeitinho? Suave? Abraço!